O autoconhecimento tem um custo que ninguém te conta. Quando você para de se enganar sobre quem é, quando examina de verdade os seus padrões, as suas hesitações e os seus medos, você perde algo que era muito confortável ter. Perde as desculpas. Hoje, a gente vai falar sobre o problema de se conhecer muito bem. E o Sop, de One Piece, o mentiroso mais honesto do anime, vai provar que a consciência plena não liberta automaticamente. Às vezes, só torna a prisão mais transparente. Sócrates disse que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. É uma das frases mais citadas da filosofia e também uma das mais inconvenientes. Porque examinar a própria vida tem uma consequência que Sócrates não mencionou no mesmo fôlego. Quando você para de viver sem exame, você perde o direito à ignorância sobre suas próprias falhas. Ignorância aqui não é burrice. É o conforto de não saber o que sabe, de poder dizer com alguma credibilidade que não percebeu, que não sabia, que não tinha consciência de que estava fazendo aquilo. Quando você se conhece bem, esse conforto vai embora e não volta. O Sop sabe exatamente quem é. Isso é o que torna o personagem dele tão incomum no universo de One Piece e tão honesto sobre a condição humana. O Sop não tem ilusões sobre o próprio medo. Não finge para si mesmo que é corajoso. Não constrói uma narrativa de herói que precisaria ser desmentida por alguma revelação dramática. Ele sabe, desde o início. Sabe. E esse saber, essa consciência precisa e impiedosa sobre as próprias limitações, é exatamente o que torna cada hesitação mais pesada. Porque quando você não sabe que tem medo, o medo é só uma sensação. Quando você sabe que tem medo e escolhe não agir assim mesmo, o medo vira uma decisão. E decisões têm dono. O autoconhecimento é o fim dos seus álibis existenciais. Sartre chamava de má-fé, o ato de usar o passado ou a própria natureza como desculpa para negar a liberdade de agir agora. Dizer, eu sou assim, como se fosse uma característica fixa, imutável, que justifica a inação. Como se você fosse uma coisa determinada e não uma consciência que se define a cada escolha. Quando você mergulha na própria consciência e percebe que a maioria das suas limitações são escolhas disfarçadas de natureza, a má-fé fica insustentável. Você ainda pode praticá-la, mas não pode mais fazê-lo com inocência. O Sop criou Sogen King, um alter ego, um herói mascarado com habilidades que o Sop acreditava não ter. E essa criação não foi covardia. Foi o movimento mais sofisticado de autoconhecimento da série. A consciência de que havia uma versão de si mesmo capaz de agir e a construção de uma ponte entre quem ele era e quem precisava ser naquele momento. Jung chamaria isso de integração da sombra, o processo de reconhecer e incorporar as partes de si mesmo que foram negadas ou reprimidas. A sombra não é necessariamente o lado sombrio. É tudo que você não reconhece como seu, incluindo a coragem que você ainda não sabe que tem. Sogen King não era uma mentira. Era a sombra de Usopp, pedindo para ser integrada. Se você chegou até aqui e reconheceu alguma desculpa que usa há mais tempo do que deveria, esse vídeo foi feito pra você. O canal A Caixa existe pra isso. Se inscreve, porque a parte que vem agora é onde fica mais difícil de ignorar. Aqui está a ironia que o texto de hoje quer te deixar, e que é mais perturbadora do que qualquer coisa que a filosofia motivacional costuma dizer. Tentar se conhecer é como pensar-se fora de uma caixa conceitual, apenas para descobrir que agora você está trancado numa caixa ainda maior, a da consciência plena.
Antes do autoconhecimento, você tinha a caixa da ignorância. Era pequena, apertada, mas tinha paredes que serviam de desculpa. Você batia nelas e dizia: não consigo sair daqui porque as paredes existem. Depois do autoconhecimento, as paredes somem. E você descobre que estava se segurando dentro de um espaço aberto o tempo todo, que as limitações eram escolhas, que as desculpas eram ficções bem construídas. Só você e a arena da liberdade. Sócrates foi condenado à morte por fazer exatamente isso com as pessoas ao redor. Não ensinava nada, perguntava. E as perguntas derrubavam as paredes das caixas onde as pessoas viviam confortavelmente, sem examinar nada. A maioria das pessoas não agradece quando você derruba as paredes, porque junto com as paredes vão as desculpas. E as desculpas eram confortáveis. O Sop chegou nesse ponto no arco de Enies Lobby, o momento em que não havia mais Sogoking para invocar, em que a situação exigia o Sop, com tudo que ele sabia sobre si mesmo, sem máscara, sem alter ego, sem a proteção de fingir que era outro que estava agindo. E ele agiu, com medo, sabendo que tinha medo, sem o álibi de não saber. Jung diria que esse é o momento da individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna integralmente ela mesma, incorporando tanto as partes que reconhece quanto as que havia negado. Não a eliminação do medo, da hesitação ou da sombra, mas a integração consciente de tudo isso numa identidade que não precisa mais fugir de si mesma. Sem o escudo da cegueira sobre si mesmo, resta apenas a arena da liberdade. Isso não é motivacional. É uma descrição precisa do que acontece quando você para de se enganar. E decide, com plena consciência do custo, agir assim mesmo. O autoconhecimento não te livra do peso. Transfere o peso para o único lugar onde ele pode ser carregado com honestidade. A sua própria responsabilidade. O Soap sabia quem era. E foi assim mesmo. A questão que fica não é se você vai se conhecer melhor. É o que vai fazer quando não tiver mais desculpas. O autoconhecimento é o fim dos seus álibis e o começo da única liberdade que existe de verdade. Mas quem decide isso é você, não eu.